Olá, meus amigos, amados irmãos e irmãs, nós estamos aqui para mais uma mensagem do canal, mas antes de nós entrarmos na mensagem, eu quero te fazer um convite. Eu quero te fazer um convite para já se inscrever no canal, deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar dessa mensagem. Se a mensagem te abençoa, amados, se essa mensagem abençoa a sua vida, seja um canal de bênção para a vida de outras pessoas e compartilhe. Compartilhe. Deixa Deus te usar. Não se esqueça. Ative o sininho. Todas as vezes que nós postamos um vídeo novo, você é avisado. Então, seja um participante de todo esse projeto de Deus. Eu quero meditar em algo que Deus colocou no meu coração. Eu quero ler com vocês alguns versículos que está em Êxodo, capítulo 33. E eu quero ler a partir do verso 1. E a palavra de Deus diz assim, ó. O Senhor Deus disse a Moisés: saiam deste lugar, você e o povo que você tirou do Egito, e vão para a terra que eu jurei dar a Abraão, a Isaque, a Jacó e aos seus descendentes. Eu mandarei um anjo para guiar você e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Vocês irão para uma terra boa, que mana leite e mel. Mas, porém, eu não irei com vocês, pois vocês são um povo teimoso. E eu os poderia destruir no caminho. Em algumas traduções, diz assim: vocês são um povo inconstante. Olha o que Deus está falando aqui, ó. Ele se recusou aí com eles, amado, porque era um povo teimoso. Talvez essa seja uma das maiores ou uma das grandes dificuldades, nossa, a constância. A constância em todos os sentidos, constância, a obediência, a observância. Talvez seja uma das maiores dificuldades nossa, seja essa, a constância. Nós estamos falando aqui, amados, de um povo que numa trajetória normal, num trajeto normal, numa caminhada normal, eles demorariam 15 dias para sair da terra do Egito e chegar até a terra prometida. Isso se transformou em 40 anos. 40 anos. Uma caminhada de 15 dias demorou 40 anos. Amados, eu fiz umas contas aqui, nós estamos falando em 14.600 dias. Olha só. Uma coisa que era para durar pouco tempo, demorou 14.600 dias. 15 para 14.600 dias. A pergunta é, por quê? Por que uma caminhada de 15 dias demorou 14.600 dias? Traduzindo, 40 anos. Por quê? Por que algo que era para acontecer rápido demorou tanto? Uma promessa que era para acontecer rápida demorou tanto tempo para acontecer. A pergunta é: a culpa é de Deus? E eu te garanto, amados, não foi de Deus. Não foi de Deus. Se você estudar aqui, você vai perceber que da mesma forma que esse povo glorificava a Deus, eles murmuravam. Tem muita coisa na minha vida e na sua vida que nós já poderíamos estar vivendo e nós não estamos por causa de nós mesmos, por causa da nossa murmuração, por causa da nossa incredulidade, por causa da nossa inconstância, por causa da nossa teimosia. E é disso que eu quero tratar com vocês, de coisas que nós já poderíamos estar vivendo. Eu vou falar da minha vida, amados.
Hoje eu prego a palavra, mas eu já poderia estar vivendo isso há muito tempo atrás. Mas por causa da minha teimosia, pelas diversas vezes que eu fugi, eu atrasei um pouco o projeto de Deus para a minha vida. E isso, se nós não vigiarmos, se nós, de uma certa forma, não estivermos atentos, a todo momento isso acontece. As nossas decisões, que levam em consideração a nossa vontade própria e não a vontade de Deus, acabam, de uma certa forma, atrasando o projeto de Deus para mim e para você. Perceba que as nossas escolhas, as nossas decisões, aquilo que nós falamos, a nossa murmuração, tudo isso, amados, tudo isso atrasa o projeto de Deus para as nossas vidas. E é bem verdade, amados, que muitas coisas na nossa vida não aconteceram até hoje, porque Deus conhece o meu e o seu coração. E o que acontece? Deus sabe que a hora que essas coisas acontecerem, amados, é perigoso até a gente se esquecer dele. Quando nós estamos no meio de uma tempestade, quando nós estamos no meio de algo turbulento, no meio de uma dificuldade, no meio de uma luta, no meio de uma guerra, nós oramos mais, nós buscamos mais, nós adoramos mais, nós nos entregamos mais. E na medida que as coisas vão melhorando, na medida que a tempestade passa, o que acontece é que nós também paramos. Mas aí você está falando de ingratidão também, amados. Mas será que isso acontece? Isso é bíblico. Deus conhece o meu e o seu coração. Jesus um dia curou 10. Quantos voltaram para agradecer? Apenas um. E o próprio Jesus falou assim, mas não eram 10? Cadê os outros 9? Percebe, amados? Que se nós não vigiarmos, acontece exatamente como aconteceu com esse povo aqui. Eu vou te falar uma coisa, amados. Nós temos a mania de, quando as coisas não acontecem no nosso tempo, do nosso jeito, a gente acabar culpando Deus. Aí a gente fica assim, Deus não me ouve, Deus se esqueceu de mim, Deus me abandonou, Deus, e eu tô aqui para te dizer não, não e não. Não é Deus, amado. Não é Deus. Não é Deus. Nós mudamos de opinião, nós mudamos de vontade a todo tempo. De manhã nós queremos uma coisa e à noite nós queremos outra. Nós não somos constantes, amado. Nós estamos mudando a toda hora de opinião. Agora você para e pensa. Imagina Deus. Eu chego de manhã e falo assim, Deus, eu quero uma bicicleta. Aí Deus prepara para atender uma bicicleta. Aí chego à noite e falo assim, não, Deus, eu quero um carrinho. Eu quero um skate. Aí Deus fala, pera um pouquinho, o que eu foco no quê? No skate ou na bicicleta? Percebe, amados, que nós não temos foco. Nós somos inconstantes. Muitas vezes teimoso. Porque tem coisa que Deus sabe o que é melhor para nós. Então não adianta eu ficar insistindo naquilo que Deus está tirando. Eu estou te dizendo, amados, que tem coisa que nós temos que fazer, colocar diante de Deus os nossos projetos, os nossos sonhos e sermos constantes. A nossa oração, o nosso objetivo diante do Senhor tem que ser um. Enquanto isso não se cumpre, amado, nós vamos nos manter firmes. A partir do momento que o Senhor trazer para as nossas mãos aquilo que eu creio que Ele já fez, aí nós mudamos. Mas percebe, amados, que se eu tenho buscado o Senhor na dificuldade, na luta, na batalha, na guerra, quando eu recebo, eu não posso cessar o meu louvor, cessar a minha adoração,
cessar a minha busca, eu não posso cessar a minha oração. Nós, quando precisamos de algo, nós nos arrependemos, nós nos tornamos bonzinhos, nós mudamos, nós fazemos muitas coisas que antes nós não fazíamos. Depois, quando as coisas se ajustam, se acertam, aí nós voltamos a praticar as mesmas coisas que nós estávamos praticando antes de entrarmos no meio do redemoinho, no meio da dificuldade. O que eu quero te dizer é que se você amava, depois que acontecer, continue amando. Se você buscava, depois que acontecer, continue buscando, porque a tempestade vai passar. Percebe que você e eu servimos um Deus que tem poder para cessar toda e qualquer tempestade. Ele anda por cima das tempestades. Percebe que tudo isso vai passar. A questão é, amados, é se nós vamos nos manter na presença do Senhor como Ele tem esperado. Você não tem que obedecer porque você está precisando. Você tem que obedecer hoje, obedecer amanhã, depois de amanhã e obedecer eternamente. Você não tem que se arrepender hoje porque está precisando. Você tem que se arrepender hoje, amanhã, depois de amanhã e viver uma vida de arrependimento. Percebe? Até que ele volte, nós temos que viver assim. Até que tudo seja consumado, é assim que nós devemos viver. O problema é que a gente é o que Deus deseja quando aquilo que nós desejamos não está acontecendo. A partir do momento que aquilo que nós estamos desejando acontece, nós deixamos de ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Na crise, na doença, na tristeza, na prova, na alegria, na dificuldade, a gente, amados, tem que ser aquilo que o Senhor deseja que nós somos. A gente chora e nós sabemos que Deus continua sendo Deus. Nós não podemos buscar, entrar nos quartos secretos, ler a Bíblia, buscar quando nós estamos precisando apenas. E quando isso passa? E quando isso passa? Eu sei que buscar a Deus, ter o seu quarto de oração, sabe assim, ler a palavra de Deus, meditar, se consagrar, eu sei que tudo isso é bom, tudo isso é bom. A tempestade vai acabar, mas isso que você está fazendo hoje não pode cessar. Percebe que isso que está acontecendo dentro de mim, dentro de você, tem que independer da circunstância, amados. Isso tem que ser uma prática. Isso aí tem que ser um estilo de vida. Nós temos que, de uma certa forma, sempre estar assim. Quando a tempestade passar, quando a tempestade parar, porque ela vai passar, ela vai parar, não pode diminuir a sua devoção. Você não pode diminuir a sua busca. Você não pode deixar que as coisas se esfriem na sua vida. O seu coração, o altar do seu coração tem que estar com a chama ardendo, queimando a todo tempo. Agora, amados, é hora de nós gerarmos constâncias. É hora de nós sermos constantes na presença, na busca, na comunhão com o Senhor. O Senhor deseja isso de mim e de você, mesmo porque foi para isso que nós fomos criados, para termos relacionamento com o Senhor. Percebe que
15 dias se tornaram 40 anos por causa da murmuração, por causa da incredulidade, da inconstância daquele povo. E o que o Senhor está nos fazendo hoje, comigo, com você, nos alertando, para que nós possamos ser constantes na presença dEle. A nossa declaração, a nossa oração tem que ser, tendo ou não tendo, Senhor, o nosso louvor vai estar constante no altar. Tendo ou não tendo, Senhor, a nossa vida vai estar sempre diante do Senhor. Tendo ou não tendo, nós não deixaremos de clamar, de levantar as mãos, adorar e declarar o quanto nós somos dependentes do Senhor, o quanto nós somos gratos, o quanto o Senhor é tudo para nós. Ele quer isso de mim e de você, amados. Percebe que tem muita coisa que nós já poderíamos estar vivendo e nós não estamos por causa de nós mesmos. Está na hora de nós olharmos para o espelho e de sermos sinceros e olhar e dizer: chega de adiar tudo aquilo que o Senhor já tem preparado para as nossas vidas. Eu poderia já estar aqui há muito tempo atrás, amado. Muito tempo atrás. Mas tudo é no tempo de Deus. Eu sei que eu fui o principal. Podemos dizer que eu fui o principal responsável por ter adiado isso na minha vida. Mas eu glorifico ao Senhor, amado, porque nunca Ele desistiu de mim. Como Ele também não desistiu de você. Percebe que o Senhor não desistiu de você. Você está ouvindo e essa mensagem é para você. Você sabe, você está se identificando e sabe que você tem adiado por muito tempo os planos de Deus para a sua vida. Hoje é dia de parar. Hoje é dia de parar com essa inconstância. Hoje é dia de parar com tudo isso e se voltar ao Senhor, se firmar e falar: não, Pai, eis-me aqui, seja feita a tua vontade. Eu abro mão do meu livre-arbítrio para viver a tua vontade perfeita. Eu quero abençoar a sua vida orando por você, Pai. Eu quero te agradecer, Senhor Deus, por essa palavra. Eu quero te agradecer, Senhor Deus, por ter nos aberto os olhos para que nós pudéssemos ver, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Obrigado, Deus, por nunca desistir de nós. Obrigado, Pai querido, todo-poderoso, por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito, cuidado. Nós podemos dizer, Pai, que se nós chegamos até aqui, é porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos livrado de todo o mal. Eu agradeço, Deus, por tudo. Obrigado por cada oportunidade. Obrigado, Senhor Deus, por estar aqui, podendo falar da tua palavra, falar do teu amor, podendo, Senhor Deus, compartilhar tudo aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Obrigado, Senhor, por nunca ter desistido da minha vida e da vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Eu quero, Pai, em nome de Jesus, te pedir que o Senhor visite a vida de cada um desses meus amados e que, em nome de Jesus, Pai, eles possam ouvir a tua voz e o teu chamado e que eles possam se voltar totalmente ao Senhor. Seja feita a tua vontade, Pai, aqui na terra como no céu. Nós queremos te agradecer, te louvar, te glorificar, te exaltar, e eu quero te pedir, Pai, continua abençoando, guardando, protegendo e livrando, Pai, todos esses meus irmãos e essas minhas irmãs de todo o mal. Eu abençoo a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beijo seu coração, amados. Que essa palavra fale poderosamente no seu coração. Compartilhe. Seja abençoado. Beijo no coração.